de Luiz Fernando Maia Santos Silva, André Luiz Maia Santos, Isaías José Silva e a avó de Maria Luísa Elisbela. Ela estudou ensino fundamental em sua cidade natal, em São Luís cursou o ensino médio no Centro de Ensino Gonçalves Dias, é graduada em Letras pela UFMA e é especialista em língua portuguesa pela PUC Minas Gerais, mestre em Educação pela Universidade Federal do Piauí e é doutora em Letras. E o resto, gente, nós vamos ver. E ela vai contar como surgiu a Princesa e o Espelho Mágico. Essa parceria que deu certo, viu, professora Josiane? Esse livro de hoje, ele é resultado de uma parceria com o Centro Cultural da Maranhão. Josiane, como todos nós sabemos, ela está satisfeita quando ela chega num local que ela pode ler, que ela pode contar uma história. E eu agradeço porque ela se prontificou para ensinar, para ministrar oficinas de leitura. E hoje nós temos o resultado dessa parceria. E eu vou deixar que ela conte essa história para vocês. Boa noite a todos e a todas. Eu acho que a minha história com o Socorro estava escrito nas estrelas. Porque eu comecei a andar com o Socorro quando eu acho que tinha 11, 12 anos. Eu vinha com a Marieta, daqui do Socorro, com a GG, que era muito minha amiga, e depois com a Zenilda. Vinha para o Socorro pelas amizades. E depois vim pelos laços do amor, na medida que me casei com o Luiz Faustino. Então, hoje eu considero esse momento em que eu estou lançando esse livro como sendo um círculo que é alimentado exatamente por essa minha relação com o Socorro. Porque eu preciso dizer isso para vocês, que na verdade eu tenho hoje muito mais relação com o Socorro do que com a minha cidade, Eugênio Barro, com a sede da cidade. Porque é um antigo caso de amor que está sendo coroado hoje com o lançamento desse livro, numa parceria com a professora Edinalva, a partir do momento em que eu comecei a fazer um trabalho voluntário no Centro Cultural Salgado Maranhão. Então, é com muita satisfação, alegria, que eu agradeço a presença de todos os que foram convidados pela Eracília e os que foram convidados por mim também. Antes de escrever para o público infantil, a senhora também publicou um livro pela editora Paulina, que foi Leitura na Formação de Leitores e Professores. E também um outro que foi uma pesquisa de doutorado, a herança quilombola maranhense, que era as histórias e histórias. Nesse momento eu gostaria que a senhora compartilhasse conosco, já vamos falar sobre alguns dos seus livros, sobre a importância da formação de leitores para os dias atuais, em uma era tecnológica, em uma era onde muitos não têm mais aquele prazer de manusear o livro físico e viver no mundo digital, mas não usufruir dos livros tecnológicos. Eu gostaria que a senhora falasse também como a literatura infantil, ela pode ser usada como ferramenta para estimular a imaginação e a criatividade.
na Lagoa do Ouro. Ele era um contador de histórias, ele cantava. A emoção é tão grande quando você lê literatura, e o meu colega Juvenil também vai lançar um livro que conta histórias. Quando eu escrevi a primeira versão desse livro, eu chamei alunos daqui do ensino fundamental de 8º e 9º ano, ali naquela escola, chamei a Edinalda para ouvir a história que eu tinha escrito. E ela foi muito emocionada, porque é isso. Só a arte consegue tangenciar nossas emoções. Então é por isso que o livro de literatura nunca será subjugado, nunca será deixado de lado pela humanidade por causa da tecnologia. Eu acho que a gente pode usar a tecnologia para divulgar o livro físico. E sempre que tiver, eu acredito nisso, sempre que tiver um professor apaixonado por leitura em sala de aula, haverá esperança de formar leitores e de ter uma educação de qualidade. Porque não há, isso eu afirmo com toda a convicção, não há educação de qualidade fora de práticas leitoras, afetivas e efetivas. Afetivas como essa, que tem a ver com socorro, que tem a ver com uma pessoa que lia cordel, que morava no povoado aqui perto de Socorro. E ela, como sendo daqui, professora daqui, me contou essa história e ela está aqui agora. Concreta, não vai morrer, porque a língua escrita faz isso, eterniza o conhecimento. Então, eu fico feliz de responder essa pergunta, porque eu, que não vivo mais sem tecnologia, ninguém mais vive sem tecnologia, reconheço o papel do livro na formação leitora de crianças e jovens e nunca vai ser superado. A senhora falou que enquanto existir um educador, enquanto existir um professor apaixonado por leitura, os contos, o imaginário sobreviverá ao longo da história da humanidade. Uma das funções da escola e meta dos professores, principalmente dos anos iniciais, é a codificação das letras, palavras, pequenos textos e textos. Só que nós observamos nessa metodologia que muitas crianças aprendem a ler, se tornam leitoras lá no seu ambiente escolar e, porém, observamos uma adaptação dos alunos à leitura literária, à leitura prazerosa. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse a todos aqui presentes a diferença entre estar alfabetizado, leitorado, a ser leitor literário. A condição de alfabetizado e letrado ocorre com quem entra na escola, que se alfabetiza, que escreve um bilhete, que escreve uma carta, que consegue passar no concurso, mas nem todo mundo que passa pela escola se torna leitor apaixonado pela literatura. Isso se deve, em muito, às metodologias que são aplicadas. Há um professor que leu sem expressividade um poema, que não leu todo de forma performática. Leitura de literatura é uma performance. Você tem que ler com emoção. E é isso que faz com que os alunos queiram ler, não é a professora de não. Você lê com expressividade. Você lê Aparecer no YouTube. compartilhar com os alunos a
ficam lá como um livro triste, que eu costumo até aplicar para os meus alunos. Aquele livro que a pessoa pega, deixa sobre a mesa, deixa pegando poeira, é um livro triste. Professora, e percebemos também, muitas pessoas compram um livro, iniciam a leitura, procrastinam aquele momento e desistem de concluir a leitura. Professora, que conselho a senhora daria para as pessoas não procrastinarem a leitura literária? Existindo tantos outros afazeres nos dias atuais.